Olá, tudo bem? Que Deus os abençoe poderosamente. Para você que está chegando agora, que não é inscrito nesse canal, se inscreve, deixa seu like, compartilhe. É muito importante que você ative o sino das notificações. É muito importante você não esquecer que quando você ativa o sino das notificações, toda vez que eu subir um vídeo aqui no canal, você será avisado imediatamente. E assim você não ficará de fora dessa oportunidade de aproveitar mais um novo conteúdo. Muito bem. E a palavra que eu quero trazer hoje para a sua vida se encontra no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João. Jesus, o bom pastor. Capítulo 10. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o apóstolo João, no capítulo 10. E assim está escrito: na verdade, vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas, e as traz para fora. Versículo 10. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham com abundância. Versículo 11. Eu sou o bom pastor. Perdão. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Mas o mercenário que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge. E o lobo as arrebata e dispersa. Jesus, o bom pastor. Características peculiares de Jesus, a do bom pastor. A impressão de Cristo diante do rebanho é uma impressão que mostra bondade, amor e o total comprometimento com aquilo que foi colocado sob sua responsabilidade. Essa imagem de pastoreio, ela deve estar impregnada, ela deve estar, melhor dizendo, na pessoa do ministro que exerce o ministério na função de pastor. Ele precisa ter as características, a responsabilidade com o rebanho, de acordo com o que Cristo nos mostrou e nos mostra através de ser apresentado no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João no capítulo 10. É muito importante, quando nós olhamos para as primeiras palavras de Jesus em questão do ministério pastoral, nós vamos observar as palavras de Jesus de maneira muito bem colocadas. O que o pastor ele pode? O que o pastor pode, como pastor verdadeiro? Você não sabia? Então fique comigo até o final desse vídeo e você vai entender passo a passo o que um pastor verdadeiro ele pode e como ele se torna um pastor verdadeiro. Para você que está chegando agora, deixe o seu like, se inscreve, ative o sino das notificações, compartilhe para o máximo de pessoas que você deseja no seu coração, que eles sejam abençoados e abençoadas. Tá bom? Muito bem. Características que o pastor verdadeiro, ele não pode se atentar em determinados atos se ele quer se tornar ou se manter sendo um pastor verdadeiro, um pastor de imagem e características verdadeiras que são refletidas da imagem de Cristo, nosso supremo pastor. O pastor, ele pode mentir? O
pastor ele pode mentir se ele quer ter a sua honra, a sua glória, o seu caráter bem visto diante de Cristo, bem visto diante do Espírito Santo, bem visto diante de Deus, que lhe entregou esse ministério? Não, o pastor, o verdadeiro pastor, ele não decide mentir. O verdadeiro pastor, ele não decide mentir. Por quê? Porque isso está escrito em João capítulo 10, versículo 1. João capítulo 10, versículo 1. As primeiras características de um pastor verdadeiro. Versículo 1 do capítulo 10. Na verdade vos digo, nas palavras de um pastor, no coração, na mente do bom pastor, que vive uma vida refletida no reflexo pastoral de Cristo, as suas palavras são verdades, as suas palavras são verdadeiras, e elas se replicam de verdade em verdade. Porque Jesus falou, em verdade vos digo. E para quem que Jesus está dizendo aquelas verdades? Ou seja, não há corrupção nas palavras de Jesus. Quando Jesus falava com o rebanho, de forma figurativa, que eram os apóstolos, e aqueles que estavam o ouvindo, não havia corrupção de mentira em suas palavras. A comunicação dele era uma comunicação verdadeira, uma comunicação transparente para as ovelhas, porque ele não tinha motivo para mentir. Motivo para mentir. Ele não tinha um motivo que era a sua decisão para mentir. Não, ele não tinha. O mundo poderia dar 1000 motivos, porque os motivos são do mundo, para que você minta, para que você peque, nos menores ou nos maiores pecados. Mas você que está em Cristo, que lidera, você não tem motivo para mentir. Você tem motivos para falar a verdade. E o teu motivo é Cristo. O teu motivo é aquele que entregou esse ministério de alta responsabilidade na sua vida, através da conexão do chamado, através da conexão da vocação, através da autoridade, através da liderança do Espírito Santo. Então, você tem motivo de falar a verdade. Por quê? Porque são suas ovelhas. Indiretamente, suas ovelhas. E entre um pastor e o rebanho, não pode haver corrupção, não pode haver mentira, não pode haver engano. Porque é de responsabilidade espiritual e física. Quando o rebanho está presente, o pastor manter a conexão, uma conexão genuína, uma conexão transparente, uma conexão verdadeira. O rebanho precisa ser ungido pela verdade. A verdade das palavras que saem do seu coração e que são reproduzidos em seus lábios, em notas de palavras. A estes, aquele porém que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Por quê? Porque o seu modo de agir, aquele que entra por outra parte, que não entra pela porta, não é pastor. Aquele que assume o comportamento ilegal, imoral, esse não é pastor, de jeito nenhum, de forma nenhuma. Esse, de maneira alguma, é o pastor aprovado no ministério de Cristo, no ministério pastoral, para pastorear a herança do Senhor, que é o rebanho. Esse é um pastor de título, um pastor reprovado.
um mercenário que está ali tendo posições ilegais, pensando no dinheiro, achando que o rebanho é uma propriedade própria, pensando que o rebanho é um meio de intermediação para a sua riqueza, a fim de querer roubar o bom comportamento das ovelhas, a boa postura, o bom caráter, distorcendo pelas falsas doutrinas, roubando a posição das ovelhas, a fim de que com esse roubo as ovelhas venham proporcionar para ele ou para ela riquezas. Pense nisso. Vê se não reflete um pouco. Esse é o pastor totalmente reprovado. Totalmente reprovado. Essa linguagem, as ovelhas, essa voz, ela não é uma voz familiar do Espírito Santo. Ela não é uma voz de ministério autêntico. É uma voz de um ministério transfigurado. As ovelhas não podem ouvir mercenário. De maneira alguma, as ovelhas podem ouvir mercenário. Mercenário. Porque ele tem um comportamento totalmente fora dos padrões da figura, da imagem de Cristo como pastor. Posições ilegais, entradas imorais, são aqui esse camarada tem. Porque é salteador. A importância dele está no dinheiro. O que ele vai lidar com as ovelhas, ele não vai lidar com as ovelhas como herança do Senhor. Ele vai lidar com as ovelhas como meio de enriquecer. Não importando se tenha que tirar a sobriedade do rebanho de Deus em relação à doutrina de Cristo, à doutrina do seu Senhor, para com elas. Olha só, aquele porém que entra pela porta, que tem uma entrada legal, que tem um bom comportamento, que tem uma boa índole, que tem uma boa espiritualidade, que tem um bom desempenho em amor, em esforço pelo rebanho, esse é o pastor das ovelhas. Esse sim é o pastor das ovelhas. Esse sim é o amado pastor de ovelhas, segundo a imagem pastoral de Cristo, segundo o ministério de Cristo. A esse o porteiro abre, ou seja, há reconhecimento de autoridade. E as ovelhas ouvem a sua voz e chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. Ou seja, o pastor, ele chama pelo nome. O que significa isso? É a comunhão que o pastor, o bom pastor, ele tem com as suas ovelhas. Ele conhece cada uma delas nas suas limitações, nas suas características, nas suas posições. Ele conhece cada uma delas porque há uma conexão íntima, há um relacionamento espiritual, há um relacionamento comunicativo entre ele e as ovelhas, ou entre ela e as ovelhas, mas obedecendo a descrição aqui, a descrição do texto, entre ele e as ovelhas, não só entre ele e as ovelhas, mas entre as ovelhas e ele. Ou seja, é uma via de mão dupla, é um correspondimento de ações. Assim como você conhece suas ovelhas precisam conhecer você. Porque se não dessa forma, não há nenhum tipo de conexão. Não há nenhum tipo de conexão. Não há nenhum tipo de conexão. Isso é muito importante, a conexão. E quando o pastor ele não se preocupa em fazer parte da vida das suas ovelhas,
só quer que as suas ovelhas produzam lã, produzam lã, produzam lã, isso é um pastor mercenário. Isso é um pastor que vem na congregação só para ver o quanto que as ovelhas produziu, o quanto que o ministério produziu em finanças. Ele pega o valor que ele achar bem aos seus olhos, à sua perspectiva, e leva embora. E leva embora. Mas essa não é a característica do pastor. Versículo 10. O ladrão não vem senão a roubar. Número 1, roubar, a matar. Número 2, número 3, e a destruir. Então, quando o ladrão ele vem, quando ele não é pastor que ele vem para roubar. E o roubar aqui não é furto. O ladrão ele vem para roubar o rebanho. O pastor ele não rouba o rebanho. O pastor ele proporciona crescimento para o rebanho através do ensino. Júnior Soares, seja bem-vindo, Júnior Soares 86001. O pastor, o bom pastor, ele provê através do conhecimento, através das ministrações de unção, através do ensino da palavra de Deus. Ele desperta o entendimento comportamental daquilo que as ovelhas precisam se ater ou recorrer para progredir diante do Senhor. Esse é o pastor. Mas o que não é pastor, ele rouba, ele mata, ele destrói. Ele rouba o caráter de Cristo, ele rouba as ovelhas do caráter de Cristo em troca de seus benefícios. Ele mata a vida de comunhão que as ovelhas têm com o Senhor, levando-as a outro ponto de vista, a outro foco, porque ele tem um objetivo por trás disso tudo. E ele destrói. Por quê? Porque não há administração das vidas debaixo da providência do Senhor. Não há. Mas o bom pastor, ele vem mediante todo esse cenário desorganizado, deteriorado, diante do rebanho que está deteriorado, desorganizado, disperso, diante da morte espiritual sem conexão, ele vem para dar vida e vida com abundância. Ele vem para proporcionar vida e vida com abundância. Eu não sei o que você está passando na sua vida. Eu não sei o que causaram na sua vida como ovelha diante do Senhor. Eu não sei se te roubaram, espiritualmente falando. Não sei se te mataram, espiritualmente falando. Eu não sei se destruíram, espiritualmente falando, o desejo que você tinha no seu coração, no desempenho do ministério. Mas o Senhor Jesus, neste momento, pela inspiração da palavra, eu quero profetizar na sua vida debaixo da autoridade de Jesus Cristo. Eu quero profetizar que nesses aspectos da sua vida, a vida abundante do seu pastor supremo está se manifestando para preencher tudo aquilo que foi tirado da sua vida e em lugar ficou vazio. Está sendo preenchido agora, em nome de Jesus. Estou profetizando o preenchimento da abundância recompensadora de Cristo. Eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. O bom pastor, ele preza o rebanho como o valor excelente que ele tem em suas mãos, como a propriedade, como a herança de Deus. Ele não tem maldade no seu coração, ele não tem acepção de pessoas no rebanho, ele só tem bondade.
Porque é isso que o rebanho precisa. É isso que as ovelhas precisam. Receber a bondade do seu pastor. Eu estou falando das ovelhas, não estou falando dos bodes. Os bodes são outra classificação. Estou falando da posição do bom pastor diante do rebanho das ovelhas. Estou falando de bode. Estou falando das ovelhas. Então, se você é um bode, esse vídeo não é para você agora. Não é para você agora. Esse vídeo é para as ovelhas. Mas se você é um bode e quer se converter e ser ovelha, então continue nesse vídeo. Deus vai te abençoar poderosamente. Ele vai te visitar. Converta-se dos seus pecados. Se arrependa dos seus pecados. Se converta dos seus maus caminhos. E volte a ser uma boa ovelha. Uma ovelha espiritual de progresso. Uma ovelha ungida pelo amor do Senhor Jesus. E nós vamos observar que a parte central do pastor é que ele está sempre presente. O pastor precisa estar presente no rebanho. O pastor é a proteção do rebanho. O pastor é o cuidado do rebanho. Então, se você é pastor e você vive só viajando, deixa o seu rebanho sozinho, você está errado, cara. Você está erradíssimo. Aí vem um lobo, vem um leão. Você deixa o rebanho sozinho, sem porteiro, sem ninguém. Você vive mais longe do que perto do seu rebanho. Você está deixando o rebanho à mercê dos predadores espirituais, religiosos. Você está errado. Você é a proteção do rebanho. Você é a segurança do rebanho. Você é o amparo do rebanho. Você é o ânimo do rebanho. Você é a inspiração das ovelhas. Aí você fala, mas as ovelhas precisam ter a minha visão, já passei a minha visão. Elas não vão entender nunca a sua visão. Você só vive longe. Você diz que tem visão de Deus. As ovelhas, em sua natureza e personalidade, elas não vão enxergar a visão de Deus. Elas não foram feitas para enxergar a visão de Deus. Melhor dizendo, não foram colocadas juntas para terem a visão de Deus de forma direta. É você que tem a visão de Deus. Elas vão ter a sua visão. Elas vão enxergar você. Quando elas estiverem com medo, sob pressão, sob ataque do inimigo, no território, no ambiente do inimigo, que elas estiverem sob ameaça, para você elas vão olhar. É você quem doutrina. É você quem entrega a palavra. É você quem entrega o alimento. O pastor, ele está presente. Porque o pastor é a segurança do rebanho. E eu não vou me ater a aspectos de segurança desse vídeo. Bom, para você achar agora, deixa o like, se inscreve no canal, compartilhe. Tenho certeza absoluta que você é abençoado com o porta-voz de Deus. Você proporcionando o levar dessas informações para o máximo de pessoas possível que você conseguir, em nome de Jesus. E o bom pastor ele não foge. A característica do bom pastor é que ele não foge em meio aos salteadores, em meio àqueles que vêm roubar o rebanho, assaltar o rebanho, matar o rebanho, destruir o rebanho, em meio aos ataques dos lobos. O bom pastor, segundo o ponto de vista de Cristo, ele não foge. Por quê? Porque ele é bom. Ele tem um compromisso de bondade e amor com o seu rebanho. Com o rebanho que foi colocado na sua vida para o pastoreio. Ele não foge mediante os perigos. Ele não foge. Ele fica presente. E se necessário for, ele dá a vida pelas suas ovelhas. E não foi isso que nosso Senhor Jesus Cristo fez? Ele deu a sua vida pelas suas ovelhas. Então para de hipocrisia. Para de hipocrisia. Volte aos princípios de características de pastor, segundo a imagem pastoreal de Cristo Jesus. Olha para as características, para o caráter moral e espiritual de Cristo refletido no rebanho.
Muito obrigado para vocês que ficaram até o final. Que Deus abençoe poderosamente. E a gente se vê no próximo conteúdo. Nesse mesmo canal. Conhecimento renovado. Trazendo conhecimento para a renovação da sua mente, coração, espírito e alma. Para proporcionar mais um agregar e um fortalecedor de conhecimento no seu ministério. Que Deus abençoe. E não esquece, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe. E para não perder nenhum conteúdo, ative o sininho das notificações. Que Deus abençoe e até a próxima, se Deus quiser.